Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar sobre o Enterre Seus Mortos da Ana Paula Maia. Bom, primeiramente eu queria falar que este vídeo aqui é um desafio que a Linha Aimee colocou no canal dela, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, que é ler mais autoras brasileiras. E achei muito interessante, e um dos livros que ela escolheu foi o da Ana Paula Maia, que era um livro que eu já queria ler por conta de ele ter ganho o Prêmio São Paulo de Literatura ano passado, e a história me interessou um pouco, e falaram da escrita dela, que era uma escrita muito visceral e tudo mais, e eu gosto desse tipo de escrita, então está aqui, né? Vou tentar ler mais livros de autoras brasileiras, seguindo aí o projeto da Aline. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro estranho e aterrador que fala sobre um Brasil que não é tão distante da gente quanto a gente pensa. Porque é o seguinte, no Enterre Seus Mortos a gente vai acompanhar o Edgar Wilson, que é um cara que tem um trabalho, digamos assim, um pouco não convencional. Na verdade, pra mim é um trabalho não convencional, que é remover bichos mortos de estradas. Porque, pra começo de conversa, eu nem sabia que existia isso, tá, gente? Sou extremamente ignorante nesse aspecto, não sabia. E então a gente vai acompanhar o dia a dia deste limpador de animais de estradas e tudo mais, sendo que o que acontece é o seguinte, algumas coisas começam a ficar estranhas nas estradas em que o Edgar Wilson passa. E a partir disso, a partir desses acontecimentos estranhos, a gente vai ter o desenrolar então aí de uma investigação para tentar descobrir o que é que está acontecendo nessas estradas. E bom, uma coisa que eu achei muito interessante desse livro é a seguinte, é de que ele não tem um local específico, ou seja, ele poderia se passar em qualquer interior do Brasil. E isso é um ponto que eu acho muito interessante, porque assim, à medida em que ela vai descrevendo o local, você não consegue se situar ali mais ou menos. A sensação que eu tinha é de que eu estava no Nordeste, mas pesquisando um pouco mais, eu vi que algumas descrições que ela faz ali também tem aqui no Sudeste, aqui no interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tudo mais. Então, assim, eu achei isso muito curioso, porque o leitor de qualquer região do país vai conseguir se conectar com isso, porque querendo ou não, assim, as estradas do Brasil, elas têm uma semelhança muito próximas, no sentido de vegetação e tudo mais. Obviamente tem mudanças de estradas no Nordeste, no Sudeste, no Sul, mas a sensação que eu tenho, e isso é uma experiência pessoal minha, de viajar por estradas, viajar para o interior, é de que, sei lá, a mesma estrada que eu pego do Rio São Paulo é muito parecida com algumas estradas que estão no Ceará, então eu achei isso muito bacana porque abrange muitos mais leitores. Porque a sensação que eu tenho de, às vezes, quando eu leio algum livro brasileiro é de que ele fica muito focado na cultura do estado em que o autor é. Por exemplo, o do livro do Chico Buarque é um livro muito carioca. Então, pra mim é até difícil imaginar como é que um leitor, sei lá, do Ceará se sente vendo, tipo, um livro que é um retrato do Brasil, sabe? Mas tudo bem, e isso é uma coisa minha, tá, gente? Mas eu achei esse ponto muito bacana mesmo. E o segundo ponto que eu gostei pra caramba do livro é que ele tem um ar de mistério e um ar meio que de terror que é muito interessante, porque quando a Ana Paula vai contando a história pra gente, começa a se criar. Eu, pelo menos, criei várias teorias do que é que estava acontecendo ali, e acaba que no final é uma coisa completamente que eu não esperava. Ela brinca com isso. E eu achei muito interessante, porque ela vai despistando o leitor, e aí quando ela revela o que realmente está acontecendo, você fica assim, o quê? Sabe? E eu achei isso muito legal mesmo, assim, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Terceiro ponto que eu gostei bastante do livro é que ela faz uma crítica muito dura e, mais uma vez, volto a dizer que isso é uma visão minha, a forma como os governantes tratam os interiores pelo Brasil, seja no Nordeste, seja no Ceará, seja aqui no Rio e tudo mais, o descaso imenso que há nos interiores adentro. Gente, a gente pensa que não, mas a coisa é bizarra. Tipo, acaba que muitos interiores, e a gente pensa assim, sei lá, no Nordeste, porque isso é uma coisa ligada à imagem lá, mas que eu acho que tem bastante no resto do Brasil, é que é terra de ninguém.
E a Ana Paula brinca com isso e ela bota uma coisa que eu achei espetacular, é de que nessa terra de ninguém, algumas pessoas, alguns civis mandam. E ela mostra aí, dentro dessa terra de ninguém onde se passa essa história, que a igreja evangélica está muito dentro ali, eles têm um poder muito grande, e de que os fazendeiros também, né, os grandes latifundiários aí, também têm um poder muito grande. Ou seja, são os civis ali que fazem as leis, que geram a ordem. E isso é feito de uma maneira incrível. O trabalho que ela faz em relação a mostrar o avanço das igrejas neopentecostais dentro dos interiores brasileiros é divino. A escrita, a forma como ela narra isso é avassaladora, de tão real. E aí entra um outro ponto que eu queria ressaltar, que é a escrita da Ana Paula Maia. Gente, o que é a escrita dessa mulher? Ela escreve muito bem. É um tipo de escrita que talvez algumas pessoas que gostem de uma coisa mais rococó, uma coisa mais lírica, não vá gostar, porque ela tem uma linguagem muito crua e ao mesmo tempo uma linguagem muito gráfica, porque a sensação que eu tinha é de que em todo momento eu tava vendo um filme e os momentos de tensões que ela ia criando eram muito interessantes porque eles eram muito visuais. Então você consegue entrar ali dentro daquela história por meio da narrativa dela, por meio da descrição dela, e ao mesmo tempo que ela faz isso, é uma escrita muito seca, uma escrita muito crua, que é o tipo de escrita que eu gosto, em que você também sente o impacto de todo aquele espaço, daquele ambiente claustrofóbico, daquele ambiente seco, daquele ambiente de ninguém, sabe? Aquele ambiente tenso, e isso é muito interessante. E tô só levantando pontos aqui muito bons porque o livro realmente, na minha visão, não tem nenhum lado ruim assim para ser destacado. Eu acho que ele ele sai muito bem do que ele se propõe a fazer, e eu acho que é um livro que é muito urgente, muito atual, porque à medida em que a gente vai acompanhando ali essas estradas, a gente vai acompanhando um pouquinho do Brasil e do que é que está acontecendo com esse país. E isso, eu não falo só de agora, só de 2019, mas eu falo, ó, desde quando, e eu também achei isso espetacular no livro, é de que em nenhum momento ela bota uma linha temporal. Você não sabe quando se passa. O livro pode se passar, sei lá, na década de 60 e pode se passar na década de hoje. E isso é muito interessante. Mas o que eu achei espetacular no livro é de que ela mostra de que o descaso com o grande Brasil, porque a gente que vive nas capitais, a gente acha que isso daqui é o Brasil. Não é, o Brasil são os interiores, gente, porque a maior parte do território do Brasil é interior. E mostra de como esse espaço vem sendo um local de ninguém, e a situação vai se agravando cada vez que passa, cada ano que passa, desde o período do segundo reinado, digamos assim, desde a Primeira República, por exemplo. E isso é bem legal. E enfim, gente, foi um livro que foi uma grata surpresa mesmo. Foi um livro que mexeu comigo de uma maneira. Eu fiquei pensando, assim, eu fiquei refletindo sobre a situação do Brasil. E é um livro que ele tem um quezinho ali, eu não vou dizer que é semelhante ou que tem alguns traços, mas ele tem, assim, um tonzinho meio que de Bacurau misturado com Sobre os Ossos dos Mortos, que são duas coisas, duas obras culturais que eu adorei e de que eu acho de extrema importância. E, assim, é um livro que mexe com você. Ele não é um livro que você, tipo assim, lê e fica, tipo, impassível. Você entra naquela aura ali de calor e de mistério que você não consegue largar. É um livro que você lê muito rápido, é um livro curto, ele tem 130 páginas, então assim, você lê voando. E é isso, gente, grata surpresa, e eu espero que esse ano a gente tenha mais vídeos falando sobre livros brasileiros, porque tá saindo muita coisa boa, sério, tá saindo coisa boa pra caramba esses tempos, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês leiam. Se você já leu Em Terra dos Mortos, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.